A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você. Está começando mais uma edição do CâmaraCast, o podcast oficial da TV Câmara, da Câmara de Macaé, que você encontra todos os capítulos, todos os episódios nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook e também no X, sempre no @Câmara de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, você já deve estar sabendo, deve ter aparecido aqui o meu nome, e é muito legal ter vocês aqui com a gente, acompanhando mais uma edição de um dos melhores podcasts aqui da CâmaraCast, e hoje ainda mais especial porque eu recebo um amigo, sabe disso, Denis Madureira, meu amigo. Pô, legal demais ter você aqui, tô tentando te entrevistar já faz um tempo, né não? Bruno, um tempo já, feliz de estar aqui com você, Bruno, um amigo, falo que foi um amigo que a vida pública me deu, um cara que falo que sempre, nas suas lives, você nunca deixava meu nome apagar ali. Denis, meu amigo, tá aqui na live conosco. É maravilhoso. Então, assim, sou um participante fiel ali da sua live, vou continuar sendo. Então, um prazer muito grande. Sei que demorou, é porque é tudo muito novo pra gente agora nesse início, mas tá sendo um prazer estar aqui com vocês. É muito legal, Denis. Eu acompanho você politicamente, né, e depois pessoalmente já há bastante tempo. E agora sou eu que te acompanho, né? Você me representa, agora você é meu vereador, como é vereador de toda Macaé. É uma coisa que eu fiz essa fala no meu discurso de posse. Passou. Quando a gente se elege pelos aqueles eleitores que acreditam, que nos conhecem, um familiar, um amigo, mas quando a gente vai para a esfera de representatividade, a gente representa uma cidade, né? Então eu não posso, o Denis Madureira da Aroeira, do Morro de Santana, não. Agora a gente representa uma cidade e tem sido um desafio muito grande, mas com a ajuda dos colegas vereadores mais experientes, com empenho, com trabalho também. Eu sempre fui um cara muito trabalhador, muito batalhador. Deus vem abençoando, colocando Deus sempre na frente de tudo, com o aval do nosso líder, do nosso prefeito, que é fácil você ser vereador no mandato de um prefeito que faz. Então, é muito fácil, porque, na verdade, geralmente, o papel principal nosso é fiscalizar, é cobrar, mas fiscalizar quem faz e faz bem feito facilita o nosso trabalho. Então, obrigado por todo o carinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, eu sempre faço uma pergunta inicial, que é se você interpreta do jeito que você quiser, a pergunta é livre. E da mesma jeito que é ser vereador, não tem certo ou errado, o importante é fazer o que sente, o que gosta. Eu vou perguntar, quem é Denis Madureira? Quem é Denis Madureira? Um cara que hoje está vereador, um cristão dedicado, um pai. Hoje, graças a Deus, a gente todos erram na trajetória da vida, né? Então acaba que o trabalho sempre me consumiu muito e eu procuro sempre ser um pai muito presente, muito atuante dentro da minha casa. Sou um esposo, sou filho sou casado com a Rebeca, sou o filho do Marquinhos da Aparecida. Venho de uma origem muito humilde. Eu falo que assim que eu assumi o mandato, eu faço esse exercício. Eu estou vereador, então o carro que eu uso não é meu, a sala que eu utilizo ela não é minha. Então, na verdade, foi me emprestado, que eu tenho que cuidar muito bem, porque no final dessa trajetória, ou vai ser me emprestado novamente, ou vou devolvê-la. Então, eu acho que eu sou um cara correto com os meus pares, com as minhas lideranças, e espero chegar aos meus 80, eu falo 80 porque é uma idade média de que um ser humano vive, e olhar para trás e não me envergonhar da trajetória que eu construí. Então isso eu me preocupo muito, em ser um cara íntegro, correto, e
deixar sempre as portas abertas. Para todos, com todos. Seja com aquele que pensa bem de mim ou que não pensa bem de mim, mas eu procuro andar certo com todos, porque eu acho que é o que a gente leva da nossa vida, né? A política passa, a vida pública passa. Eu sempre uso muito bem o seu Silvio. Vejo às vezes na caminhada dele, já um senhor de idade. Aonde ele passa, um abraça, um beija, um trata com respeito, né? Acredito que o Elbert vai vivenciar isso também no seu fim de vida, na sua velhice. Então é isso que eu busco para minha vida, né? Poder olhar para trás e não me envergonhar da minha trajetória. Caramba, que bonito, Denis. É muito legal ouvir isso, porque a gente percebe que você está falando realmente com o coração, né? Que isso não é ensaiado, que isso faz parte da pessoa que você é, que eu te conhecia há 16 anos atrás, mais ou menos. Então, é muito legal. Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz aqui. Não acho que eu sou indelicado, porque eu não sou. Eu vou explicar a pergunta. Queria saber a sua idade hoje. Tô com 38. Olha só, eu te conheço, você devia ter 20 e poucos, quando você... Isso aí. Quase 30, 20 e poucos, 25. E por que eu acompanhava e a gente criou uma relação bacana, pessoal? Porque a minha visão de política sempre foi de entregar o poder para o jovem. Para quem não é dos grandes círculos de poder, para quem não é de família já poderosa. Então você era um representante do meu pensamento político. Torcia para você ganhar, também por vezes tinha outros candidatos com o mesmo perfil, mas nunca deixei de apoiar e de valorizar quem representa as pessoas de fato. A grande parte da população de Macaé, ela é humilde, Sim. E rica. Ela é preta, ela é pobre, tem o seu corre do dia a dia, e você representava muito isso. Porque, na verdade, Bruno, uma das coisas que me fez... Eu tenho algumas regras comigo, eu vou em poucos podcasts, eu falo com poucos blogs, muito poucos. Hoje, alguns jornais, né, algumas páginas relevantes na cidade, eu respeito muito Notícia Macaé, Macaé em Foco. Tem outros, sérias, que realmente postam aquilo que é dito. Não botam algumas palavras na frente. E você, o que eu sempre vi em você? Eu vi em você o cara que representava aquele político que todo mundo olhava e falava assim, cara, esse cara não tem chance de chegar. Mas você dava voz a esses candidatos. Então, você falava com um vereador de mandato, mas você também falava com um cara de 100 votos. Então, e você se fazia, sempre faz, né, as pessoas ali se sentir, caraca, cheguei. Essa é a importância. E assim, eu falo para as pessoas, né, que meu pai é meu principal cabo eleitoral. Eu tenho meu tripé, né? Meu pastor, minha esposa e meu pai. Mas meu pai, eu falo que foi o cara que me inseriu na política. Então, a gente usa um termo na política que alguns vêm com pedigree, outros não vêm com pedigree. Eu sou da linhagem que eu não vim com pedigree. E acaba que, assim, é um pensamento meu, né? A política atual hoje, você vê um cara igual o Elbert que, né, trabalhou embarcado, fez bolo com a mãe, já fez tantas coisas. É o cara que veio de baixo. Não tem... Hoje o sobrenome dele é um pedigree forte, mas não era. O sobrenome Rezende não era. Ele fez esse nome se construir. Hoje, se o nome Rezende é conhecido nacionalmente, posso colocar assim, né? E quase que mundialmente, depois desse fato que aconteceu com ele, é fruto de muito trabalho. Então o trabalho compensa. Hoje a gente está vendo uma safra de novos vereadores, e aí a gente está vendo muitos vereadores gabaritados, com pedigree, renomeados, mas a política mudou, eu acredito. A política mudou. Não dá mais para você hoje só fazer a política velha. Hoje a política, se você não tiver um trabalho prestado, se você não vivenciar o dia a dia da população, se você realmente
Não adianta, vou sumir 3 anos e no final do terceiro ano pro início do quarto eu vou aparecer, oi, igual a gente vê um monte de videozinho em período eleitoral do cara saindo do caixão, levantando, pegando, botando adesivo. Não existe isso mais. A verdade é que acaba uma eleição, já começa outra. Se você não tiver trabalho prestado, se você não se dedicar, se você não trabalhar, se você não representar a população em si, esquece. Hoje as redes sociais estão fortíssimas, hoje tudo é filmado, hoje você vai para a sessão, a sua falta ela é computada e ela é colocada para que o público tenha acesso. Hoje, se você não vai na sessão, tá lá, tá filmado, você não foi. Eu não fui, mas eu postei em outro lugar. Tá lá. Então, hoje, o veículo de comunicação, né, meio que se tornou os olhos da própria população. Então, e fica registrado. Então, a verdade é que esse novo cenário fortalece muito quem trabalha, quem vive o dia a dia da população. Então, enfim, eu tô feliz pelo trabalho. Eu demorei um pouco, foram 6 meses assim... muitas dúvidas, tudo muito novo. Uma coisa é você ser secretário. Secretário eu acho que já estava na minha veia. Eu nunca fui secretário, Você mas parecia... Me identifiquei muito no executivo. Porque acaba que o executivo, você lida diretamente com a população. O vereador também. Mas assim, eu no meu caso, ex-secretário de qualificação profissional, todo dia eu via aluno. Todo dia eu estava dentro de uma sala de aula. Então, acabou que hoje, né, não é mais a minha principal bandeira. Eu continuo defendendo a qualificação profissional, só que hoje eu tenho que defender também a saúde, eu tenho que defender o desenvolvimento econômico, eu tenho que defender a bandeira do trabalho e renda. Então hoje isso incorporou, isso cresceu, mas a qualificação profissional é a minha paixão, né? Porque eu venho, né? Eu sou fruto disso, né? Eu fui fruto de uma oportunidade e que me fez ingressar no mercado offshore e que hoje me impulsionou a ter o conhecimento que eu tenho no mercado offshore. E hoje eu falo que até na minha taxa de conhecimento, depois que eu me tornei secretário de qualificação, e aí eu agradeço muito ao prefeito Elbert Rezende, porque você dá a oportunidade para um cara gabaritado, formado, cheio de formações na sua grade curricular, é muito fácil. Agora você pegar um cara de favela, um cara simples, um cara humilde, um cara que assim, que veio literalmente de baixo, e falar, tu vai virar secretário municipal de uma cidade tão importante como Macaé. Então eu tenho minha eterna gratidão ao prefeito Elbert, porque eu falo que alavancou o meu nome em 60% aí na cidade, então eu devo muito isso a ele. Mas ninguém sem história consegue se manter, né? Se você não tem uma base sólida, tanto de família quanto religiosa, você não consegue. E essa base que você colocou de forma muito, muito bonita, muito, muito emocionante, garantiu que você fizesse um excelente trabalho na qualificação profissional. Na verdade, você não fez só um excelente trabalho, Denis. Você marcou história no município. Porque fazer com que o poder público pague os cursos das pessoas que mais precisam para que elas se qualifiquem é um fato raro na história do país. Já aconteceu em outros lugares, a gente sabe disso, mas quando a gente traz para perto, a gente percebe que isso é um avanço e uma mudança no foco do poder público poucas vezes visto na história de Macaé, com certeza nunca aconteceu. Você tem que se orgulhar disso, meu amigo. E assim, Bruno, eu já estava feliz. Acaba que quando eu descobri que eu tinha que sair, no mês 4 ou 5, abril, eu tive de compatibilizar. Eu tinha um processo pronto, mas não deu tempo de eu rodar ele. E eram cursos ROV, acesso por corda 1, 2 e 3, delineador. Foram cursos que, porque quando você entra na máquina pública, existem alguns gatilhos que você só vai aprendendo ou errando. Então, fazer processo licitatório é muito complicado, é muito difícil. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. E aí, eu demorei muito em entender. E aí, acabou que alguns processos, quando eu aprendi, já não dava mais tempo de rodar. E aí, eu não consegui rodar. E tive a grata surpresa de saber que a secretaria deu continuidade.
e que hoje a população vai acessar essas oportunidades, como RLV, como acesso por corda, como outros cursos importantes para o mercado offshore. E assim, o Bruno, cara, você que vem de baixo, a gente que vem de baixo, você é um servidor, mas é um cara trabalhador, um cara íntegro, correto, que honra a sua família. A gente não precisa vivenciar e conviver com a pessoa todos os dias para ver o caráter que ela tem. A qualificação, cara, você saber, eu falei isso uma vez pro prefeito, falei, prefeito, se você investir na qualificação profissional, você está investindo na segurança pública. Que isso, Dente? Você está investindo na segurança pública, porque você está dando oportunidade. Hoje, você entra dentro da periferia, eu sei porque eu vivi 20 anos da minha vida no Morro de Santana. A gente não tinha outra alternativa. Ou você ia para a escola, uma escola pública, e depois você ficava na rua. Uhum. Escola pública e rua. Porque o meu pai, na época, ele não tinha condição de pagar. São 3 filhos. Denise, Débora e eu. A mais velha é a Denise. Então ele falou assim, eu só tenho condição de pagar para a Denise. Uma faculdade. E aí ele trabalhava em 3 empregos para pagar para ela. Quando acabasse ela, vinha para mim. E depois para minha irmã mais nova. Então, eu fiquei vendo aquilo dali, e aí eu quero fazer um agradecimento a Zezé de Abreu. Eu devo muito a esse cara, porque se eu ingressei no mercado offshore, foi Zezé de Abreu, que na verdade, já viu aquele sorteio que você faz? Já sorteou, mas ele ganhou. Acho que ele olhou pra minha cara lá e falou, vou dar um curso pra ele. O meu primeiro salvatagem, meu primeiro Hilt foi Zezé de Abreu que me deu. E através dessa oportunidade eu comecei a embarcar. Então, eu vi a dificuldade que é um pai ter que escolher ou alimenta ou qualifica. E aí, eu pensei bem, falei, calma aí. Agora não, agora eu tô no coração do negócio. Agora, se eu não gerar essa oportunidade que um dia Zezé de Abreu gerou em mim, cara, eu tenho um coração muito ruim. Então eu batalhei muito para que hoje, antigamente, com todo respeito a quem é de outro estado, com todo respeito a quem mora em outra cidade, Macaé é uma cidade mãe e está sempre pronto para receber a todos. Mas eu vou sempre defender, Bruno, que as oportunidades construídas aqui, elas têm que ficar aqui. E durante anos a gente via as empresas do nosso município geravam emprego e os empregos iam para onde? Iam para Salvador, Piauí, para o Nordeste, para qualquer canto. São Paulo, o cara vinha lá de São Paulo e ficava empregado aqui. Pegava o nosso dinheiro e gastava na cidade dele. E aí, hoje não tem mais isso. Acabou isso, acabou. Hoje, se você abrir a boca aí, eu preciso de 10 caldeireiros com salvatagem e T-Hilt. Tem. E você vai encontrar esse cara, seja na classe A da nossa cidade, mas também na classe C. Todos estão prontos. Todos estão prontos para disputar aquela vaga com aquele cidadão que o pai dele tem dinheiro, tem condição e que paga. E que muitas das vezes eles não dão nem valor. Hoje, eu entro dentro das periferias da nossa cidade e assim, isso é muito bacana. Eu ando no supermercado, cara, obrigado. Print eu recebo um monte. Manão, obrigado por essa oportunidade que você nos concedeu aí, para conseguir fazer meu curso. A última inscrição a gente foi lá para cobrar, para que fosse feito um atendimento digno para a população, mas também para ver se estava vindo esses ônibus aí de outras cidades. A inscrição terminou 2h da tarde e sobrou vaga. Sobrou vaga para os remanescentes, para as pessoas que não conseguiram chegar no horário. No outro dia ainda teve pessoas fazendo inscrição na secretaria. Então, isso é muito importante. As oportunidades estão ficando aqui. Hoje, na hora que as indústrias começarem a abrir as suas oportunidades, são os macaenses. E aí você gira a economia da cidade, aí o cara pensa assim, calma, por que eu vou para o tráfico? Para que eu vou para a vida do crime? Se eu tenho a oportunidade de fazer um salvatagem, fazer um T-Hilt, fazer um curso de caldeireiro, ganhar R$3.000 por mês, eu vou ficar no sereno para ganhar R$600 por semana, sei lá, por quinzena, não sei quanto que ganha, e arriscando minha vida? Então, hoje, a escolha, a decisão, ela é de cada um. Mas hoje, a oportunidade existe. O município de Macaé, através do prefeito Elbert Rezende, ele criou essa oportunidade. Hoje, somos a cidade que mais emprega no estado do Rio de Janeiro. Nós somos a cidade que mais emprega. E se não for a que mais emprega no Brasil. E é a que mais gera oportunidade. É uma quebra de paradigma, Denis. A gente realmente deu um passo e vai ser muito difícil
esse tipo de política não continuar nos próximos governos. Que quando você sair, quando o prefeito sair e outros vierem, que isso é muito natural, vai ser muito difícil alguém ter a cara de pau de não manter uma política dessa, de qualificar as pessoas que mais precisam. Eu falei com o Elbert uma coisa, nessa oportunidade que eu tive a honra de representar a Câmara Municipal e aqui fazer até um agradecimento ao presidente Alain, que tem feito uma gestão muito humanitária, né? Muito honrada lá como presidente da casa. Ele me permitiu representar a casa para receber o prefeito no aeroporto e aí a gente já tinha passado o susto, né? A gente veio conversando e eu falei para ele, cara, você literalmente é um ícone. Até quando acontece o que acontece, que muitas das vezes a gente fica naquela angústia de dar errado, dá certo para você, que numa situação ruim, ele cresceu 10 mil seguidores. E que foi tenso. Nossa, mas eu falei uma coisa pra ele, falei, Elbert, eu tenho muita pena num sentido bom, do seu sucessor. Vai ser difícil. Porque ele vai fazer manutenção, que eu acho que não vai ter mais nada pra fazer. Se for inteligente, né? Se ele for inteligente, ele mantém. O mínimo. Porque não fecha nada, não. Se ele manter, ele vai voar, o sucessor. Porque, literalmente, tudo que tinha para fazer na cidade, ele fez. Tudo. Denis, eu tenho que apresentar, inclusive, para quem está chegando agora, no meio do programa, eu estou entrevistando o vereador Denis Madureira, aqui no Câmara Cast. E a gente já fala agora um pouquinho também, a gente falou bastante do passado, o passado é muito rico, ele tem muitas histórias, a gente pode até voltar daqui a pouquinho, mas eu quero falar dessa sua nova fase, 6 meses como vereador de mandato, depois de 2 tentativas, daquelas difíceis, né, que passou muito pertinho. Verdade. E eu acho que eu sofri junto contigo, porque, como eu falei, eu torço muito para quem é do bem. E agora tem 6 meses e eu queria saber dos seus projetos, o que você está pensando mais para frente. Eu sei que é uma construção, ninguém resolve problemas sérios e graves em 6 meses, nem em 4 anos, mas precisa de projetos. O que está passando na cabeça do Denis? Então, na verdade, eu falo que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a partir do momento que eu assinei aquele documento e aquele diploma, né? E oficialmente diplomado vereador, e depois da nossa primeira sessão, assim, eu tenho trabalhado muito. Confesso que no início é normal para quem é marinheiro de primeira viagem, tudo muito novo. Eu estou muito empenhado, Bruno, muito empenhado. Recebi o desafio de ser o relator da CCJ. É uma comissão muito importante. Eu acho que é a mais importante. É a mais importante, tanto para a Câmara, tanto para o município, né, para o governo. Então, assim, mas te dá muito trabalho, porque você tem que fazer bastante relatórios. O mandato em si, eu falei que eu não queria ser um vereador para jogar para a plateia, do tipo, eu vou propor algo aqui que eu sei que não vai sair, que eu sei que não vai acontecer. Nunca foi meu perfil. Eu prefiro não propor do que eu fazer algo que vá só jogar para enganar a população. Mas também eu seria um vereador que às vezes as pessoas pensam, né? Eu sei que a gente recebe muitas críticas. Os vereadores base do governo, os vereadores que só simplesmente falam amém. Não, eu acho que vou ser bem repetitivo. Você me perguntou quais são os meus planos. Hoje é colaborar para o avanço da cidade. Então, quando a gente tem um governo que faz isso, não tem como você ir contra. Não tem como. Se hoje a gente tivesse um governo, a cidade ela tem problemas, claro que vai ter sempre. Na nossa casa, a gente não tem manutenções diárias, às vezes é uma porta que tem que consertar, é uma pia que está pingando ali que você tem que apertar um pouquinho ali a torneira. Uma cidade também. Se a gente sair aqui agora, a gente vai achar inúmeros problemas. É desleixo do governo? Não. São manutenções. Então hoje, meu principal objetivo, colaborar para o avanço da cidade,
cuidar do nosso povo, cuidar da nossa gente, ter um mandato mais próximo da população, o mais próximo possível. Não sou um cara de me esconder. Eu até falei isso com o meu grupo político, falei, eu preciso de 7 meses, 6 a 7 meses, para mim organizar, para mim começar a entender, organizar o gabinete. Depois de 7 meses, vocês não vão me achar aqui no gabinete mais. Só dia de sessão, rua, voltar nos lugares que me abraçaram, nos lugares que não me abraçaram, ver de perto a necessidade, porque tem necessidade da população, elas sofrem durante muito tempo. Hoje a gente vê muitos vereadores atuantes, mas durante muito tempo existe uma distância muito grande entre o legislativo e a população. Então, uma coisa, até o presidente Alan ele vem fazendo muito isso, convocando a população para participar das sessões, assistir às sessões, entender o que está acontecendo, porque acaba que o avanço da cidade tudo passa por ali. Então, o que a população pode contar? O Denis Madureira, ele não mudou, eu continuo a mesma pessoa. Esses dias, minha esposa falou assim, amor, sua blusa tá com uma mancha, tipo uma mancha de alguma água sanitária que bateu, e eu adoro essa blusa. Eu falei assim, minha filha, minha vida não mudou, eu continuo a mesma pessoa, claro, com mais responsabilidade. Então, pode ter certeza que, Bruno, da mesma forma que eu venho, você falou de uma crescente do meu passado, né? Sempre muito bem reconhecido nas urnas, eu vou trabalhar muito para que esse reconhecimento continue crescendo. Eu não vou... E o dia que eu entender que eu não tenho mais nada para colaborar, que eu acho que todas as minhas ideias eu já tenha conseguido colocá-las na mesa, pelo menos, eu vou abrir espaço para outro, porque eu pretendo não ser convidado para sair. Eu pretendo cumprir minha missão, e seguir outros planos. E seguir outros planos. Não me vejo fora da política, não me vejo não estando inserido na política, mas eu não tenho essa vaidade de eu tenho que morrer vereador, não. Eu acho que a gente, né, que somos pais de família, né, temos nossos filhos, eu tenho meus planos. Hoje, Deus me deu uma missão, eu tenho que cumprir bem essa missão. Ele me entregou algo que eu tenho que cuidar bem, que é da nossa cidade, ajudar o nosso prefeito a cuidar da nossa cidade, ajudar o presidente Alan a conduzir a casa, e é isso que a gente vem fazendo, e graças a Deus com uma Câmara muito boa. Isso é muito bom ouvir isso, porque eu já te conheço há muito tempo e o seu discurso não mudou, o seu discurso é o mesmo. E eu vou aproveitar o seu discurso para te fazer uma pergunta até um pouquinho mais desafiadora. Eu não sei se você percebe isso, se você tem esse sentimento. Pode botar uma água aí pra gente, que a gente bebe uma água junto também. Uhum. Não sei se você tem esse sentimento, Denis, de que você está iniciando um caminho e que precisa abrir espaço para que outras pessoas sigam o caminho que você está seguindo. Eu acho que é uma responsabilidade das pessoas que têm mais consciência, que conhecem Macaé, como você conhece Macaé, como poucos, né, de trilhar o caminho. Você está abrindo um caminho para uma população que poucas vezes chegou ao poder e chega com o seu mandato. Você sente um pouco dessa responsabilidade? Eu sinto, na verdade, mas eu percebo, Bruno, eu sempre... Eu li um livro uma vez que é especialista em pessoas, Thiago Brunet. E boa dica. Uma parte desse livro diz que nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. E eu sempre procurei, por mais que eu morasse dentro de periferia, dentro de comunidade, né? Tem vários artifícios de nomes, mas eu sempre procurei me espelhar aonde eu queria chegar. Então, trazendo para o nosso ponto, que é a política, o Elbert chegou aonde todo político almeja chegar. Alain Mansur, que hoje é o nosso presidente, mais uma vez, um excelente presidente, chegou aonde todos os vereadores almejam chegar. É uma trajetória pautada por lealdade, por fidelidade, por entender o tempo, porque isso é o mais importante, o tempo. O tempo, às vezes, não é o nosso tempo. Muitas das vezes tem pessoas que às vezes elas querem burlar o tempo. Às vezes
é o tempo. Então, eu sempre... e aí, o que eu percebo? Nós, políticos novos que viemos de baixo, a gente... É igual quando eu fiz 932 votos em 2016, eu falei assim, caraca, faltou pouco. Mas no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Mas eu sempre me espelhei em quem tinha chegado. Em 2016 o Elbert teve 3.900, quase 4.000 votos. Para arredondar, 4.000 votos. Logo em 2018 ele vira deputado. E aí, eu falei, caraca, quem virou minha referência na política? Ele. Mesmo eu não o apoiando, mesmo eu não estando do lado dele. Eu falei, então agora eu vou construir uma relação com ele, porque eu entendia que ele era minha referência política. Só que hoje, como eu disse, eu continuo sendo o mesmo cara, a mesma pessoa. Só que às vezes, infelizmente, as pessoas elas só tendem a acreditar quando a pessoa chega. Eu não vou mudar, minha estratégia é a mesma, o meu formato de fazer política, de entender a política, de acreditar na política é a mesma. E mesmo a gente chegando, muitas das vezes as pessoas não querem ouvir. Hoje, não é uma receita de bolo, é trabalho, cara. É trabalho. Bruno, eu vou ser repetitivo quanto a isso. Eu chego para você agora e falo assim, Bruno, eu tenho 10 mil reais, não vou falar em espécie, vou falar eu tenho 1.000 tijolos, cimento e areia para você construir sua casa. Você tem o terreno? Não. Se você não tem o terreno, como que você vai construir? Então, na verdade, eu falo que a campanha eleitoral, o apoio, seja dos amigos, seja de pessoas de fora, seja até o olhar de quem vê a política de uma outra forma, ela só chega se você aparecer na pesquisa. As pessoas olham. Eu falo que eu vivenciei isso nessa campanha. Teve gente que veio me apoiar. Rapaz, eu vou te apoiar porque você vai chegar. Eu vou te apoiar porque, cara, eu só vejo adesivo de carro seu. Então, isso influencia muito. Então, hoje tem uma geração muito boa aí, né? Eu tive o prazer de caminhar com ele, Eliezer Pacheco. Sim. Um excelente candidato, um cara íntegro, um cara correto, um cara batalhador. Fazer 900 votos igual ele fez, apesar de ele ter uma bandeira, e eu acho bacana que ele defende aquela bandeira e vai, é a linha dele, ele acredita naquela linha, ele vai. E é justo. Outro excelente candidato, que foi o Cabalan, tô falando dos que não ganharam a eleição, que estava na guarda, também teve uma votação muito expressiva. Não é por ser só meu amigo pessoal, mas foi um cara que eu torci muito, mas que não alcançou o objetivo, mas tem uma trajetória pela frente. Outro candidato também que eu posso citar aqui, que veio de baixo, PH, Paulo Henrique da Aroeira. Uma votação mágica, linda, um trabalho fantástico que aquele rapaz fez. Então, candidato assim que vai dar muito trabalho nas próximas eleições, pode ter certeza disso. Então, falei de 3 candidatos aqui com potenciais gigantescos. Então, eu acho que eu uso o versículo comigo, Bruno, que eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Então, todas as vezes que eu perdi a eleição, quando eu perdi em 2016, falei 932 votos, caraca, foi tão pouquinho. Tá bom, passou. Poderia ter desistido, né? Vamos olhar pra frente. 2020, ali foi mais na trave que tudo. Bateu na trave, na outra, a bola correu em cima da linha e não entrou. Falei, opa, não foi, não era pra ser, Deus está no controle de tudo. Ergui minha cabeça. Só que ali, aí eu fui mais desafiador. Quando eu perdi a eleição de 16, né? Para 20, eu em 2018 abri mão do meu trabalho e falei, vou viver política, vou me mergulhar, se é isso que eu quero para minha vida, eu vou dentro. E graças a Deus o prefeito me convidou para ser secretário e hoje a gente está aqui e mais uma vez muito feliz e muito honrado por estar aqui sentado nessa mesa junto com você, um cara que eu
eu sempre admirei pelas lives, agora tô aqui junto contigo. A admiração é mútua, amigo, porque é o tipo de política que eu acredito que vai mudar o país, vai mudar Macaé, vai mudar nossas vidas. As nossas vidas dependem da atuação de vocês. A responsabilidade é realmente muito grande. Está caminhando para o final, Denis, infelizmente, até porque preciso que você volte aqui para a gente conte mais histórias, as histórias sejam sempre boas. Para a gente já caminhar para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem, um pedido, um alerta, ou minha mensagem de motivação. Você é bom nisso, eu não conhecia muito esse teu lado, não. Você tem boas frases, você tem boas histórias, e cada vez que a gente vive, a gente aprende mais. E você agora na Câmara Municipal está se tornando uma pessoa ainda mais interessante, ainda mais bacana e boa de acompanhar. Eu já vou deixar a dica para que acompanhe o Denis Madureira. Não é porque é meu amigo, não, é porque realmente é bom e tem qualidade, como você falou, não está aí só para ficar na frente das câmeras, não, é realmente para trabalhar. Então, Denis, para a gente caminhar aí para o final, já agradecendo, né, como é que você pode deixar de mensagem para a gente, de uma palavra? Eu tenho uma frase comigo, que essa eu carrego, e carrego nos momentos bons, nos momentos ruins, que é: sonhe os sonhos de Deus e os sonhos de Deus realizarão seus sonhos. Quando eu falo, eu respeito todas as religiões, mas quando você sonha, quando você coloca Deus na frente de tudo, cara, de tudo, do seu casamento, dos seus projetos. Eu tenho projetos fora da política, porque uma das coisas que eu quis para minha vida era que minha vida pessoal caminhasse paralela à minha vida pública. Mas eu não posso largar a minha vida pessoal também, porque eu não quero ser dependente da política, né? Tem pessoas que se tornam dependentes da política. Graças a Deus eu construí minha vida fora da política. E a mensagem que eu deixo é essa. Porque quando quando você acredita, eu falo que hoje a gente estava numa reunião lá na Câmara com alguns vereadores e Ricardo Salgado virou e falou assim: eu pensava em ser piloto de caça. Aí a Leandra falou, se não me foge a memória, Leandra, não fica bravo comigo não, eu pensava em ser aeromoça. Aí a outra pessoa falou, eu falava, meu sonho era embarcar, minha paixão era estar numa plataforma. Fiz isso 8 anos da minha vida. Então, só que existem os seus sonhos, esses eram os meus sonhos. E quais eram os sonhos de Deus? E por isso que hoje eu vivo os sonhos de Deus para minha vida. Então, que você não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Não desista, porque a vida ela vai sempre nos pregar algumas peças para não desistir, para a gente parar, né? Alguns percalços para a gente tropeçar e ficar pelo meio do caminho. Eu recebi muitas críticas, eu já fui muito ofendido por vereadores que hoje eu estendo a mão, por vereadores grandes. Me lembro uma vez eu estava naquele Barril 2000 e determinado vereador falou para mim: rapaz, você não tem um carro para você andar, pô. Você vai fazer 100 votos, me apoia. E hoje eu me tornei amigo desse cara e tenho o maior carinho e respeito por ele, não por pena, não. Porque quem nunca errou na vida, né? Então, mas eu usei aquela fala como um combustível para mim continuar. Então, quem tá falando aqui é um cara que saía de casa literalmente com R$2. Eu fazia campanha, se você pegar o mapa do meu voto, na minha primeira campanha em 2016, eu só fiz voto da Aroeira até o Visconde, Campo do Oeste. Eu não fiz voto da Barra, lá, o mapa lá, pingou, porque eu não conseguia, porque eu só ia andando. Ou quando alguém me dava alguma carona, aí eu ia conseguir um pouquinho mais longe. Então, eu sei o que é dificuldade na pele. Eu sei. A minha primeira eleição eu fiz embarcando. Entendeu? Depois eu fiquei desempregado, larguei o trabalho e fiz política com o que dava, com minha esposa segurando as pontas dentro de casa. Então, eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é você receber palavras negativas. Só que eu falo que eu tenho um filtro nos meus ouvidos muito bom. Então, eu sempre me alimento daquilo que me traz esperança. Aquilo que não me traz esperança, palavras negativas,
eu não absorvo. Então, acredite, sonhe, trabalhe, não vai cair do céu, não acha, vai vir um cara, vai botar a mão em mim, eu vou ganhar a eleição. Trabalhe, é com trabalho que Papai do Céu olha lá e fala, opa, chegou a vez do Bruno, chegou a vez do Francisco, chegou a vez do João. Então, e é isso, irmão. Obrigado Caramba. por toda essa equipe Muito bom. envolvida nesse excelente trabalho que é esse podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Vou voltar outras vezes, porque eu me senti em muita vontade. Por favor. E obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado mesmo. Denis, muito inspirador a sua entrevista. Muito obrigado, amigo. A gente se vê em breve. Valeu, irmão. Abraço. É isso aí. Foi mais uma edição do Câmera Cast com o vereador Denis Madureira. Se você chegou no final, volta aqui, pega desde o início, que você vai gostar, eu tenho certeza. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você.